Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou falar alguns aspectos relevantes com relação à captação de água, que é a primeira parte constituinte do nosso sistema de abastecimento, que vai estar ali junto ao manancial. Nós vamos falar os tipos de mananciais e quais são os fatores que nós devemos observar para a escolha do tipo de manancial que vai ser utilizado, empregado no nosso sistema de abastecimento, e vamos falar também dos elementos que constituem a parte de captação. Então vamos lá. Então nós vamos falar da captação. A captação, como eu falei para vocês, é a parte inicial do nosso sistema de abastecimento. Vocês podem observar, tá aqui, fica junto aos mananciais, aos corpos d'água, seja ele subterrâneo ou superficial, e ela constitui em um conjunto de dispositivos e estruturas que são constituídas ou montadas próximo ao manancial para a retirada da água que vai ser destinada ao sistema de abastecimento. Essas obras, elas devem ser construídas para funcionar sem parar em qualquer época do ano. Então, é importante que o sistema de captação ele seja implantado atendendo algumas finalidades básicas, né? Então, é preciso que a captação ela permita que eu retire água em quantidade, ou seja, em uma vazão adequada, e em qualidade, né? Uma qualidade adequada à demanda. E como eu falei, em qualquer época do ano. Então, essa qualidade ela está relacionada diretamente ao tratamento, né? Se o tratamento básico, o tratamento convencional aplicado nas estações de tratamento, vai ser suficiente para tornar essa água potável ou não. No caso de não ser suficiente, então talvez seja necessário eu reavaliar se aquele manancial ele vai ser adequado, né? Porque ele precisa atender essa finalidade básica. Bom, a qualidade desse manancial ela é afetada de acordo com o uso da bacia hidrográfica, né? De forma direta. Então, basicamente pelo uso e ocupação do solo. E isso tem uma relevância no tratamento, né? Além disso, essas obras de captação, elas devem ser projetadas para facilitar a operação, tanto de manutenção quanto de operação. Então, onde vai ser instalado? Eu tenho uma equipe que consegue chegar lá? Como que eu vou fazer o manejo da minha operação? Então, essa captação, ela tem que ser a melhor alternativa, levando em consideração os aspectos técnicos, econômicos e ambientais, né? Então, ter isso em mente. Bom, eu vou ter então dois tipos básicos de mananciais que eu posso agrupar em mananciais superficiais, que vão ser os rios, os córregos, os lagos e as represas. Alguns podem ser construídos, outros podem ser naturais. E também tenho os mananciais de águas subterrâneas, né? Então, essa água subterrânea ela é armazenada nos poros do solo e nós vamos denominar essas águas subterrâneas de aquíferos. Nós temos dois tipos de aquífero: os aquíferos freáticos, que são aqueles em que a água que tá nesse aquífero, ela se encontra livre e tem uma facilidade para que nós possamos retirar ela, né? E ela vai ter uma superfície em que há pressão atmosférica agindo sobre ela. Já quando eu tenho um aquífero artesiano, ou a gente pode chamar de poço artesiano, né? Essa água ela está confinada por camadas impermeáveis. Então ela não está livre e vai estar sujeita a uma pressão maior do que a pressão atmosférica. Bom, então aí a gente tem
mostrando para nós o lençol freático. Aqui eu tenho, né, a recarga, e a recarga através da precipitação, ela vai atingir o solo e eventualmente irá infiltrar, né? Essa infiltração ela vai servir para recarregar tanto o lençol freático quanto o lençol artesiano. E aí, como eu disse para vocês, o lençol freático, ele tem uma fonte, né, que fica livre à pressão atmosférica e não está confinado, né? Então, a gente imagina os lençóis, a água subterrânea, como sendo uma piscina subterrânea embaixo do solo. E não é isso. É a água que está infiltrada, intermeada entre os poros do solo. Então, como o solo está em contato com a pressão atmosférica, então essa água também ela vai estar sob pressão atmosférica. Já o poço artesiano, ele está confinado entre camadas impermeáveis. Então, eu tenho uma camada aqui e a outra camada aqui. Bom, além disso, eu ainda tenho o poço artesiano. Aí eu vou ter dois tipos de poços, né? O poço escavado, que ele vai retirar a água do lençol freático, e o poço artesiano, que ele é um pouco mais profundo, ele passa aqui essa camada impermeável, né? Então, uma vez vistos os tipos de mananciais que nós temos, nós vamos estudar cada um deles. É importante que nós avaliemos algumas características, tanto qualitativas quanto quantitativas, quando formos selecionar o manancial que vai ser utilizado para abastecimento. Essa decisão ela é um pouco que hidráulica, né, avaliando aí as questões fluviométricas do curso d'água, então a vazão do curso d'água, e hidrológica, né, levando em consideração os aspectos hidrológicos da bacia hidrográfica. Então, eu tenho que avaliar, por exemplo, em alguns casos eu vou ter períodos de estiagem, de seca, e aí essa oferta de água ela vai ser menor do que a demanda que eu estou necessitando para o abastecimento. Nesse caso, o meu sistema, ele talvez tenha que ser necessário fazer uma reserva de água no período em que a vazão for maior do que a vazão ofertada, né? For maior do que a vazão média que eu estou demandando naquele período. Então, é importante eu avaliar esse aspecto. Tenho que avaliar, além disso, né, as características físicas, químicas e biológicas daquela água. Eu tenho que preocupar se essa água ela está fazendo um transporte de sedimentos pelo curso d'água, né? Então, se é um curso d'água que está em movimento, né? Esse curso ele tem uma velocidade e pode estar tendo aí um transporte de sedimento. Então, tem que avaliar a questão da turbidez dessa água, que pode estar eventualmente elevada. Tenho que avaliar a quantidade de produtos químicos que eu vou gastar para fazer o tratamento dessa água. Se é uma água que está com muitos sedimentos, ela vai precisar ser filtrada. E aí, quando eu estiver lá na minha estação de tratamento, eu vou ter que filtrar, né? Então, eu tenho um processo de retrolavagem do meu filtro que ele tem um custo, né? Um custo e um período de tempo aí para ser feito. Então, talvez não seja interessante fazer uma tomada de água em lagos e em cursos d'água que estão com velocidade. Talvez seja mais rios e córregos, por exemplo. Talvez seja mais interessante fazer a tomada de água em lagos e represas. No entanto, os lagos e as represas eles estão mais suscetíveis ao desenvolvimento de bactérias. Então, tudo isso tem que ser considerado. Com relação à localização na bacia, né, da proximidade de focos poluidores. Então, além da qualidade e da quantidade da água, eu tenho que pensar na proximidade desse manancial ao meu ponto de abastecimento. É importante que seja próximo para que eu não tenha um custo elevado de transporte dessa água. No entanto, é muito difícil eu ter mananciais próximos dos centros urbanos
que não estejam degradados, infelizmente, né, devido a alta poluição, o alto índice de poluição desses corpos d'água que estão mais próximos dos centros urbanos, principalmente por não ter, às vezes, um sistema de coleta e tratamento de esgoto eficiente ou o sistema de manejo de águas pluviais, ele pode acabar poluindo aquele corpo hídrico que seria um possível manancial e que, devido à sua proximidade ao centro urbano, né, ele acaba não sendo um manancial em potencial para o seu aproveitamento. Então, a seleção desse manancial, vou voltar aqui, ela vai ter a ver, né, com como eu vou construir e qual é a dificuldade dessa construção, o custo disso, qual é a opção mais barata, né? E também deve estar relacionado com a questão ambiental. Qual é a obra que menos impacta a questão ambiental, né? Então, agora pensando na escolha do local de captação, então, escolhido o meu manancial, eu tenho que avaliar, dentre as possibilidades de localização do meu ponto de captação, né, qual é o mais adequado. Então, eu tenho que levar em consideração as características hidráulicas daquele manancial, a geologia da região, se me permite instalar esse sistema de captação, as áreas eventualmente inundáveis, qual vai ser o impacto com relação ao meio ambiente, se há focos de poluição existentes ou potenciais, a distância da captação até a estação de tratamento é uma distância que muito provavelmente vai ser necessário um conjunto motobomba, então eu tenho que considerar os gastos com energia elétrica para levar essa água da captação até a estação de tratamento. Então, encurtar essa distância talvez seja um aspecto bom com relação ao custo. Eu tenho que pensar que a minha tomada de água ela tem que ser preferencialmente em trechos retos de rio ou, quando em curva, que essa tomada seja feita na margem côncava do rio. Então, o rio em curva, eu tenho que fazer a minha tomada de água na margem côncava. Isso porque a captação ela tem que ser num local onde a velocidade da água seja maior para evitar a formação de bancos de areia que podem obstruir a entrada da água. Então, se eu tomasse aqui, por exemplo, como a velocidade é menor, pode haver aqui a formação de bancos de areia que vai obstruir a entrada da água nesse trecho. Então, preferencialmente fazer a tomada da água em trechos retos e, quando em curva, fazer na margem côncava, porque as velocidades são maiores e aí eu evito a formação dos bancos de areia. Verificar eventuais custos com desapropriações, então dar preferência para locais que não é necessário fazer desapropriação, porque isso gera um custo. Necessidade de estação elevatória, então, como eu falei para vocês, muito provavelmente o sistema de captação até a ITA, ele vai precisar de uma estação elevatória, então verificar essa necessidade ou não. Disponibilidade de energia elétrica para alimentação dos motores, então tem que ser em um ponto onde há essa disponibilidade e assegurar a condição de fácil entrada em qualquer época do ano. Então não pode ser um ponto que eventualmente será inundado em uma época do ano, então que depois eu não posso ter acesso a esse ponto de captação, que ele precisa ser um ponto facilmente acessível, né? Garantir a concepção e a escolha do local de captação vão precisar garantir o funcionamento e a proteção contra danos e obstruções. Então, se eu tiver um problema na captação, isso vai interferir diretamente no meu abastecimento. Parou de captar, parou de abastecer, né? E a gente sabe que problemas no abastecimento de água são problemas grandiosos, né? Então, a cidade para se não tiver água.
prever proteção contra inundação, favorecer a economia das instalações, facilitar a operação e a manutenção ao longo do tempo. Deve ser planejada com cuidado a execução de estruturas junto ou dentro da água, uma vez que a sua ampliação normalmente é trabalhosa. Deve prever a possibilidade de entrada da água em vários níveis de profundidade do curso d'água para garantir que a água seja captada em quantidade e qualidade adequada. Eventualmente, nós podemos ter a captação em uma represa, um lago, e aí pode ser feita aqui uma torre de tomada de água, que essa tomada ela vai ser prevista em diversos níveis. Então, é interessante que eu faça a captação num nível não muito superficial, porque aqui eu posso ter proliferação de bactérias, enfim. E também em um nível não muito profundo, porque aqui pode ter sedimentação de partículas. Então, fazer essa previsão de vários níveis para tomada da água também é algo interessante. Bom, então, como eu falei para vocês, a gente tem que relacionar a vazão média do meu curso hídrico, né? Do meu corpo hídrico, com a vazão de demanda, né? Da população que vai ser atendida. Então, eu vou avaliar a vazão média do meu corpo hídrico, ela é maior do que a vazão demandada? Além disso, a vazão mínima, então nos períodos de estiagem, eu tenho vazão suficiente para atender a demanda? Se sim, eu posso fazer uma captação direta. Se não, eu vou avaliar. A vazão média continua sendo maior do que a vazão da demanda? Sim. Mas a vazão mínima, então em períodos de estiagem, eu não tenho vazão adequada. Nesse caso, pode ser indicado o emprego de um reservatório de acumulação, que aí, no caso de épocas de cheia, que a vazão máxima é maior do que a vazão da demanda, eu estou reservando essa água para que em épocas de estiagem eu faça a utilização da água que foi armazenada. Quando a vazão média é inferior à vazão da demanda, aí recomenda-se buscar um outro manancial para atender ou completar a vazão, né? Então, ou eu troco de manancial, ou eu utilizo 2 mananciais para fazer o atendimento daquela comunidade. Bom, o sistema Cantareira em São Paulo é um sistema interessante, é um dos maiores sistemas administrados pela Sabesp hoje em dia, é destinado à captação e ao tratamento da água que vai abastecer a Grande São Paulo. Nesse sistema, ele é composto por 6 reservatórios, então 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6 reservatórios. E aí esses reservatórios são interligados através de canais, né? Formados aqui por túneis, grandes canais. E aí, o sistema, a gente vai ter os reservatórios. Aqui tem uma estação de bombeamento que vai sobrepor a serra, né? Que leva essa água de um ponto mais baixo, de cota mais baixa, para passar lá para cima da serra. E aí, essa água vai até a ETA de Guaraú e vai ser tratada. Bom, então, quais são as partes constituintes da captação, né? Nem sempre, mas às vezes a tomada da água ela é direta e aí não precisa utilizar barragem, vertedor, nem enroncamento, né? Mas eventualmente, em alguns casos, eu vou ter a utilização de uma barragem, que vão ser vertedores e enroncamentos, que são estruturas que vão elevar o nível da água ou criar um reservatório, né? Isso para eu conseguir tirar a água com o volume necessário. Também vou ter os órgãos de tomada d'água, né? Eu vou ter uma tubulação para tomada d'água, depois eu vou ter alguns dispositivos que são utilizados para evitar a passagem de materiais que estão em suspensão na água. Então, eu vou ter um gradeamento, esse gradeamento ele vai reter
partes, por exemplo, troncos de árvores, animais estranhos que podem entrar e vir a danificar a bomba, o meu sistema. O desarenador, que é uma estrutura que faz a remoção da areia. Telas também, que vão tirar partículas menores do que as que são retidas nas grades. Vou ter dispositivos de controle para fazer um manejo necessário ali para manutenção do sistema, então, eventualmente, se for necessário, parar o sistema. Por fim, canais e tubulações de forma geral, né, que vão fazer as ligações ali entre a água. Além disso, também, por fim, eu vou ter os poços de sucção e a casa de bombas, que a casa vai alojar esses conjuntos motobomba que vão fazer a elevação da água. Então, aí eu tenho essas partes constituintes sendo exibidas, né? Eu vou ter aqui o manancial, a tomada d'água é feita aqui já com a grade, né? Então, eventualmente, pode ter presença de corpos estranhos aqui, a grade vai fazer a retenção desses corpos. E aí a água entra, passa por essas grades, eu posso ter dispositivos de controle que vão controlar a entrada dessa água, e essa água vai aqui para um outro local onde ela é recalcada. Aqui a gente tem a casa de bombas. Então, aqui em corte, a gente observa, né? Eu tenho o córrego, a grade de proteção faz a retenção. Aqui, os dispositivos de controle, né? De comporta aqui. Vou ter um desarenador, que vai fazer a retenção das partículas de areia, né? Ou caixa de areia também. E depois, essa água, ela vai para um outro local aqui, um pouco mais profundo, onde vai ser recalcada, né, com a bomba aqui, que tá na casa de bombas. Aqui nessa figura, a gente tem mostrando, né, uma barragem que vai fazer a manutenção do nível da água, e aqui a tomada, é possível a gente ver a tomada da água aqui ao lado, ó, né, que essa água aqui depois vai ser levada lá para a estação de tratamento. Uma foto melhor, um esqueminha do sistema de gradeamento para proteção. Aqui nós temos um canal de aproximação da água, então eu tenho o corpo hídrico que vai abastecer o meu sistema, e eu tenho várias grades no canal, né, que vão funcionar para fazer a retenção desses materiais que eventualmente estão sendo carreados, né? Então, essas grades elas vão diminuindo aqui o diâmetro à medida que eu me aproximo do poço de sucção. E aqui a gente tem o poço de sucção, né? Que vai fazer o recalque. O poço de sucção e a casa de bombas. Uma outra opção também que tem sido muito empregada é a utilização de bombas imersíveis e flutuantes, né? Isso porque hoje em dia alguns reservatórios que anteriormente eram captados a um nível bem maior, agora nem estão chegando mais nesse nível. Então, a captação dessa forma ela é mais flexível, né? Que vai seguindo aí o nível d'água. Então, ela é feita, um dispositivo, ele é flutuante mesmo. Aí aqui eu tenho já o próprio sistema de recalque, né, dessa bomba, ó, dessa estrutura. Então, eu faço a captação, aqui eu tenho uma válvula com crivo para evitar a entrada também de materiais indesejáveis que possa danificar o sistema, que possa danificar a bomba. E aqui eu tenho um tubo maleável, que ele se move aqui, né? À medida que eu estou movimentando tanto para cima quanto para baixo, eu posso flutuar também no corpo hídrico. E essa água vai ser captada dessa forma. É um dispositivo um pouco mais caro, então, se necessário, o seu emprego, né, é um pouco mais complicado de ser empregado por conta disso, por conta do custo.
Então, aqui a gente tem um exemplo de dispositivos flutuantes. Tá bem ruim de ver, né? Uma outra possibilidade também é fazer a captação em curso d'água, né? Então, aqui a captação em um rio. E aí eu tenho um poço de sucção que eu vou fazer a retirada da água através de um tubo. Eu tiro aqui a água. Eu tenho também o crivo para poder evitar a passagem de material desnecessário, né? Então, tem esse tubo de derivação que leva a água até o poço e aí no poço essa água vai ser recalcada. Eu posso também, uma outra opção é fazer a captação de forma direta. Então, é uma forma mais simples, né? Eu tenho um sistema com crivo, né? E aí, a tubulação de sucção, ela capta a água no próprio corpo da água mesmo. Aqui eu vou ter um muro de sustentação, porque isso aqui já é questão da estrutura, né? Porque talvez eu possa ter um solo aqui que eventualmente sofre erosão, então eu tenho que pensar aqui na estruturação desse solo, se esse solo vai ser necessário uma contenção ou não, um muro de estabilização ou não, né? Então eu tenho a válvula de pé com crivo que evita a entrada, eu levo essa água, eu tenho a minha tubulação de sucção, o conjunto motobomba, né, que eu vou instalar num nível superior aqui. Eu tenho que pensar que a minha captação, ela tem que estar abaixo do nível d'água mínimo, né, porque em períodos de estiagem eu tenho que ser capaz de captar essa água. Então, como eu falei para vocês, a captação direta, ela é uma alternativa quando a vazão mínima atende a vazão demandada. Então, eu tenho que ser capaz de captar a vazão mínima. Por isso, a captação ela tem que estar num nível abaixo do nível d'água mínimo, né? Então, aqui também eu tenho uma captação direta também, mas a margem aqui já não é necessário o muro de contenção, apenas faço aqui um revestimento dessa margem para também não haver erosão e não sujar essa água que está sendo, né, e não prejudicar a água que está sendo captada. Eu também tenho a opção de fazer a barragem, né? Uma barragem com pedra, que a gente chama de enroncamento. Essa barragem, como eu já falei para vocês, tem a função de elevar o nível da água. E uma outra opção, um pouco mais elaborada, que é quando eu vou ter, então, a forma completa de captação, né? Que eu tenho a tomada d'água com barragem de nível. Então, aqui, ó. Aqui tá o curso d'água, eu faço a barragem de nível para elevar o nível d'água e tornar mais fácil a minha captação. Eu faço a captação aqui na lateral, eu tenho a grade, uma grade grossa, uma grade média, eu vou diminuindo a graduação aqui, né? E aí essa água entra pelas comportas e vai sedimentar aqui o material que estava em suspensão, a areia em suspensão, vai sedimentar no desarenador, né? Então, aqui em corte, eu tenho aqui a parte da caixa de areia ou desarenador. E aí, essa água vai passar aqui para um outro local, onde ela vai ser recalcada, né? E aí, eu vou ter, nesse caso aí, duas bombas, que é o recomendado por norma, que eu tenha mais de uma bomba, porque na falta de uma eu vou ter a outra funcionando, né? E como eu já falei para vocês, volto a repetir, o sistema de abastecimento de água, ele não pode parar, né? Isso é uma coisa problemática. E aí, como nós já falamos, né? Então, eventualmente pode ser necessária a construção de reservatórios de acumulação ou de regularização, que são lagos artificiais criados num curso d'água, com a construção de uma barragem para deter, nos períodos chuvosos, o excesso d'água
e liberá-lo quando a vazão do curso d'água se tornar incapaz para atender a demanda. Então, isso aí a gente já falou. Então, um exemplo da captação em barragem de acumulação, eu tenho o volume útil do meu reservatório, a tomada d'água, feita aqui, né? Eu posso tomar em duas alturas diferentes. E aí, aqui eu vou ter uma bacia de dissipação de energia, para que essa água, né, não chegue com uma energia muito elevada. Então, é importante considerar as variações da qualidade da água em função da profundidade e as oscilações do nível, né? Então, como eu falei para vocês, na superfície pode ter o aparecimento de algas, principalmente nas camadas superiores, né? Então, posso ter matéria orgânica em decomposição. Pode haver presença de ferro e manganês no fundo dos lagos, então fazer essa tomada mais no meio dos reservatórios, né? Pode ter aí uma diminuição da turbidez devido à sedimentação. Quando eu diminuo a velocidade do corpo hídrico, eu aumento o número de partículas que vão sedimentar. Isso pode ser vantajoso. E eu posso ter uma redução dos micro-organismos patogênicos devido às condições desfavoráveis ali. Posso fazer uma captação por torres de tomada. Então, eu tenho aqui a captação, né? Eu tenho um operador que ele vai manusear isso daqui, esse dispositivo, né? Que vai obstruir ou então liberar a passagem da água. Então, eu tenho a água, vai ser captada aqui na torre de tomada. E aí, eu posso fazer a captação em diversos níveis, então, dependendo aqui desse obstrutor, né, da captação, então, eu posso subir ele mais um pouco, e aí eu coleto a água aqui. Essa água vai entrar na tubulação e vai ser recalcada. Então, aqui, a torre de tomada, fazendo a captação, né? Então, por exemplo, como eu falei para vocês, que está sendo muito empregada as captações flutuantes, porque a gente tinha muito as torres de tomada e os níveis d'água não estavam sendo adequados para fazer essa captação. Então, uma alternativa seria aí a captação flutuante. Na escolha do local para a construção do reservatório, devem ser consideradas o local deve ser apropriado para a construção de uma barragem, então tem desapropriação, tem a vegetação, eu vou ter que desmatar uma área. A qualidade da água, a distância e a cota em relação à cidade, se esse reservatório ele vai ser poluído, né? E qual vai ser o impacto. As vazões do curso d'água, então considerar essas vazões para fazer o meu reservatório. A facilidade ou não para a execução das obras e qual é aquele custo da obra, né, principalmente. Para preparar o local, deve ser feita a remoção da vegetação da área a ser inundada, devem ser feitos os cortes, aterros e o revestimento das margens para evitar o crescimento da vegetação e a erosão do solo próximo à margem, fazer a remoção do solo orgânico de áreas alagadiças e de pântanos. Bom, e agora, finalmente, nós vamos falar da captação de águas subterrâneas. Então, até então, a gente viu sobre captação de mananciais superficiais. Agora, falar um pouquinho da captação da água subterrânea. Denomina-se água subterrânea a água presente no subsolo que ocupa os interstícios existentes nas diferentes camadas geológicas e em condição de escoar obedecendo aos princípios da hidráulica. Então, imagine o solo como sendo uma esponja e aí nós vamos tirar a água desses vazios que são os poros daquele solo, né? Essa água ela tem que estar em condições de escoamento livre, né? Então, o tipo de solo, de rocha que a gente está extraindo a água, se não for de fácil escoamento, a extração dessa água é um pouco mais complexa. Então, o importante é saber que a água está presente no solo, no subsolo, né?
e como eu falei para vocês, não é um piscinão debaixo da terra. E aí nós vamos ter a classificação, né? Os aquíferos são uma formação geológica que contém água e permite que quantidades significativas de água se movimentem no seu interior em condições naturais. O aquiclude é uma formação que pode conter água, até mesmo em quantidades significativas, mas é incapaz de transmiti-la em condições naturais. Então, aqui nós temos, aqui ainda não está mostrando o aquiclude, depois eu mostro para vocês. Os aquíferos livres são aqueles cujo topo é demarcado pelo nível freático, né, estando em contato com a atmosfera. Já os aquíferos suspensos são acumulações de água sobre aquítardes na zona insaturada. Então, aqui a gente tem aquífero suspenso, aqui nós temos os aquíferos freáticos, que eles estão em contato com a pressão atmosférica, né? E nós temos ainda os aquíferos confinados, que ocorrem quando um extrato permeável está confinado entre duas unidades pouco permeáveis. Então, aqui nós conseguimos observar todos eles. Nós temos o aquífero freático, que está aqui nessa camada mais superficial. Nós temos o aquífero confinado, que está confinado entre duas camadas impermeáveis. Nós temos as camadas impermeáveis, que a gente vai considerar como sendo os aquicludes, né? E aí, esses aquíferos, eles têm aí um nível, né, potenciométrico, que vai definir qual é a pressão daquela água, né? Então, aqui está o local de recarga dessa água, né? Então, aqui eu estou coletando a água, essa água vai penetrar no solo. Esse local de coleta, ele define qual vai ser o potencial, né? Vamos pensar em termos de pressão, mas é a superfície potenciométrica. Ela vai definir qual que é a potência do meu poço. Então, se eu fizer um poço artesiano aqui, ó, o meu nível potenciométrico, ele está na superfície do solo. Então, eu vou conseguir coletar a água daqui, né? Então, vou precisar de uma bomba, eventualmente, para retirar a minha água. Se eu captar a água no poço comum, eu tenho ela abaixo, eu tenho ela a pressão atmosférica, abaixo aqui do próprio nível do solo, então ok. Mas se eu fizer a captação no aquífero artesiano, em um local que eu tenha um potencial, uma superfície potenciométrica maior, então nesse caso eu tenho caracterizado aqui um poço artesiano jorrante, né, que eu tenho a água que sai aqui com uma pressão acima da pressão atmosférica. Aqui eu tenho a captação em lençol freático, então eu tenho um aquífero aqui, faço uma camada drenante para filtrante, para filtrar, e aqui eu vou conseguir fazer a captação da minha água, né? Eventualmente pode extravasar, então eu tenho extravasor, e aqui uma tomada de descarga, porque aqui pode haver sedimentação do solo, e uma tomada para o abastecimento. A captação também de uma fonte emergente aqui em corte, né? Faço a captação e eu vou ter as camadas para filtrar o material. Aqui eu tenho uma captação em um poço. Eu mostro aqui as zonas de saturação, então eu tenho um local onde eu tenho apenas água, aqui um local que eu tenho água e ar. Então é ideal que eu faça a captação em um local que eu tenha apenas água e não um local que eu tenha água e ar, tá? E aí eu posso ter dois tipos de poços tubulares profundos. Eu tenho os que são revestidos parcialmente, e aí eles são mais baratos, né? Mas aí pode haver um risco de uma maior contaminação. E eu tenho os poços que são totalmente revestidos, né?
a opção aqui do bombeamento, até a altura do bombeamento. Nesse caso, eu tenho uma maior segurança para que não tenha contaminação daquela água. O ideal é que os poços eles sejam totalmente revestidos, né? Então, o poço é essa estrutura onde eu vou descer uma tubulação adutora, né? E aqui embaixo eu vou ter a bomba que é instalada dentro do poço. É importante que eu tenha um filtro, né? Esse filtro vai evitar que entrem sólidos e que esses sólidos venham a provocar algum problema na bomba ou nos equipamentos, né? Então, aqui novamente a captação em poço tubular profundo. Vai haver um rebaixamento do nível da água, então eu tenho um nível que é um nível estático, que é sem o conjunto funcionar. Então, aqui eu tenho o nível estático. E aqui eu tenho o nível dinâmico, que já é o nível em que eu tenho bombeamento, né? Então, quando está em processo de bombeamento, essa água vai vir para o nível dinâmico, né? Quando a bomba para, a água volta ao nível estático, né? Então, tem uma importância aí de eu instalar a bomba abaixo do nível dinâmico para que não entre ar nessa tubulação, né? Eu tenho algumas vantagens aí em relação à captação da água subterrânea, né? Algumas cidades, elas são abastecidas somente de água subterrânea, né? Então, as vantagens é que essa água, por estar protegida, ela vai ter uma qualidade melhor e um tratamento mais simplificado. Muitas vezes é necessário apenas fazer a sua desinfecção por adição de cloro, né, e adição de flúor, como é feito no Brasil, e talvez corrigir o pH. Então, a gente tem uma certa facilidade de obter essa água em qualidade melhor, né? Deve ser levado em conta a profundidade da água, mas é interessante que essa captação ela pode ser feita próxima à rede de distribuição. Então, pode ser que a gente tenha água subterrânea dentro dos centros urbanos, né? Então, muitas vezes próxima à área urbana, o que facilita bastante e diminui os custos aí com o transporte dessa água e também com o tratamento, por estar mais protegida. Bom, o cálculo da vazão para o sistema de captação é a própria vazão da captação, que vai da captação até a estação de tratamento. Então, captação, estação elevatória e adutor até a ETA. A vazão de captação nós já vimos como calcular. Nós vamos considerar o coeficiente do dia de maior consumo vezes a demanda da população, né? Dividido pelo número de segundos no dia. Se nós tivermos com esse consumo em litro por dia ou metro cúbico por dia, a gente divide pelo número de segundos que tem um dia. Somada às vazões específicas que vão atender grandes consumidores, e aí eu multiplico pelo percentual que vai ser consumido na estação de tratamento. Aí eu tenho a vazão que vai ser captada, né? A vazão de captação. Bom, nós vamos ver também o dimensionamento do desarenador. Então, eu tenho aqui, eu chego na minha caixa de areia com uma vazão, que é a vazão de captação. Essa vazão, essa água, vamos imaginar uma partícula sólida que está sendo transportada pela minha água. Essa partícula sólida, ela vai fazer essa trajetória aqui, ó. Então, ela tem uma velocidade, que é a velocidade dela de sedimentação, devido ao peso, enfim. E ela tem a velocidade que ela adquire, que é a velocidade da água. Então, uma velocidade longitudinal aqui, né? Então, a gente tendo a velocidade longitudinal da partícula e a velocidade de sedimentação dessa partícula, é possível fazer o dimensionamento dessa caixa de areia para que nós consigamos que essa partícula ela venha a sedimentar em uma determinada distância aqui na minha caixa de areia, né? Então, nós vamos dimensionar a altura da minha caixa e o comprimento, né?
Geralmente o comprimento ele é dado pelas condições do local, então pela determinação arquitetônica do local, vamos dizer assim, né? O quanto de espaço eu tenho para inserir o meu desarenador. Então, isso daí vai limitar esse comprimento. Então, a velocidade de sedimentação, que é a chamada taxa de aplicação superficial, ela pode ser calculada dividindo-se a vazão pelo próprio, a largura do nosso desarenador vezes o comprimento. Eu vou chamar de largura B e o comprimento L. Então, dividido por B vezes L, que é igual a vazão dividido pela área do nosso desarenador. Bom, a relação entre o comprimento e a largura deve ser maior ou igual a 4 para evitar que curtos-circuitos na caixa de areia reduzam a sua eficiência. Então, se eu tiver um circuito muito curto, né, pode ser que a eficiência da caixa de areia não seja adequada. Então, a relação L sobre B está limitada aí, deve ser maior do que 4. A velocidade de escoamento na caixa de areia deve ser menor ou igual a 0,3 metros. A largura deve ser maior ou igual a 0,5 para possibilitar facilidade de construção e operação, né? Porque larguras inferiores a isso, às vezes fica muito estreito. E as dimensões da caixa de areia devem ser compatíveis com o terreno e com a topografia local. Nós vamos fazer alguns exercícios aí para a gente ver essa questão do dimensionamento da caixa de areia.